Bom, o que eu vou fazer agora é falar de um método de cálculo de campos magnéticos para certas distribuições de correntes, que é a expansão de multipolos do potencial. Tá? O mesmo que a gente fez para campos elétricos, a gente vai fazer para campo magnético agora. Então, próximo tópico. Então, expansão de multipolo do potencial vetor. Expansão de multipolos do potencial vetor, né? Então, recordando, nós criamos o conceito de potencial vetor, isso já é uma técnica para descrever o campo, né? Então, quando você cria um potencial vetor A tal que o B é igual ao rotacional de A, você viu que a equação que o A satisfaz é uma equação do tipo Laplaciano de A igual a menos μ0j. Não é? Isto no calibre em que o divergente de A é zero. Isso é importante que você saiba. A equação não é exatamente essa, é mais complexa do que essa, né? É hot do A igual a μ0j. Aí você viu uma identidade para hot, que era o grade do div menos o Laplaciano de A igual a μ0j. Aí nós criamos um calibre, calibramos o potencial, ajustamos ele para que a divergência fosse zero. Então, esta equação aqui pressupõe-se que a divergência do A é zero. Isso é um calibre. A gente está usando este calibre. Aí nós vimos que a solução do potencial A de R é do tipo μ0 sobre 4π, integral de J de R' dV' sobre o módulo de R menos R'. Então, assim, se você tem uma distribuição de correntes, você calcula o potencial em todo o espaço de uma forma relativamente simples, e aí você calcula o campo B tomando o rotacional dessa expressão. Eu até pedi para você verificar se o hot disso dava a lei de Biot-Savart, né? Você fez isso em casa, que eu sei, e aí constatou a validade dessa expressão. Agora é o seguinte, na verdade, nem toda distribuição de correntes é fácil você calcular o potencial vetor. Ainda assim pode ser complicado. Então a pergunta é a seguinte, imagine que eu tenha uma distribuição de correntes, corrente de fio em particular, tá? Corrente de fio. Eu tenho aqui uma corrente circulando e eu quero calcular o potencial vetor num ponto P a uma distância R da origem, dado por aquele vetor R. Tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular a contribuição de todos os elementos de corrente, né? Eu tenho o meu elemento IDL, e aí eu calculo o meu potencial vetor no ponto P. Então a expressão a ser usada é a seguinte, olha, o A de R é igual a μ0 sobre 4π. Aqui, como eu estou pensando em correntes, eu vou usar o termo IDL sobre módulo de R menos R'. Tá? Na verdade, como é que aparece o IDL? O dV não é uma integral de superfície vezes uma integral de comprimento, grosso modo. JdS vai dar exatamente o I. Aí sobra a integral em comprimento, numa das dimensões, né? Isso aqui deriva dessa expressão.
Claro ou não? Eu acho que sim, né? Então, o que eu vou fazer agora é assim. Se eu estou a uma distância muito grande daquela origem, eu posso fazer uma expansão de multipolos da mesma forma que a gente fez no caso do campo elétrico. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou expressar 1 sobre módulo de R menos R' como sendo 1 sobre a raiz quadrada de R quadrado mais R' ao quadrado menos 2R R' cosseno de θ. Θ é esse ângulo aqui, ó. E eu vou fazer o seguinte, eu vou fatorar o R, isso aqui vai ser igual a 1 sobre R, que multiplica 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos R mais R' sobre R ao quadrado, menos 2 vezes R' sobre R cosseno de θ. Lembra disso? Lembra que a expansão desse cara aqui são termos de R' sobre R elevado a n vezes um polinômio de Legendre? Então, isso aqui eu vou escrever assim, 1 sobre R menos R', módulo. Isso aqui vai ser igual a 1 sobre R, soma de n igual a 0 até infinito, de R' sobre R elevado a n, Pn de cosseno de θ. Eu não vou fazer de novo porque eu já fiz com detalhe. Você tem no seu caderno isso aí, essa expansão, né? Isso aqui é igual um termo 1 mais epsilon, você expande 1 sobre raiz quadrada de 1 mais epsilon e reagrupa os termos que você vai obter a expansão daquela forma. Tá? Vou inserir esta quantidade aqui no potencial vetor e verificar quem são os termos da expansão. Ok. Então, eu vou ter assim o meu potencial vetor, A de R, é igual a μ0 sobre 4π. O I, eu vou fatorar, já que eu tenho uma corrente estacionária que não varia com o tempo, e ela tem o mesmo valor em qualquer corte aqui do meu fio. Então esse cara aqui que a gente vai tratar. Na verdade, esse dl que aparece aqui, eu posso escrever como sendo um dr'. Ele é igual, né? Você vê que o dl ali é uma variação infinitesimal desse vetor r'. Então eu tenho que saber avaliar esse cara aqui. Então, esse aqui é o termo de dipolo, esse aqui é o termo de monopolo. É bom você... Por isso que ele é zero, porque não tem monopolo. Então, o termo de dipolo. Aquela integral, eu tenho que saber avaliar esta integral aqui, né? Integral de R' cosseno θ dr'. Posso escrever assim? Tudo bem, né? R' cosseno θ é o produto escalar desse vetor R' com o versor ER. Eu vou explicitá-lo dessa forma. Isso aqui é igual a R' escalar ER dr'. Eu quero saber quanto que dá isso. Eu estou dizendo que o dl é igual a dr'. É só uma questão de notação. Ok. Vocês lembram de uma identidade vetorial que diz assim, ó, A vetor B vetor C
Tudo bem agora? Ok. Então, eu quero saber quem é esse cara aqui, ó. R', vetor dr'. Então, isso vai ser R', R escalar dr' menos dr' R escalar R'. Chama isso aqui de 1. Agora, quem é o diferencial de R'? É R escalar R'. Isso aqui vai ser igual vou usar a regra da cadeia, né? Isso aqui vai ser igual a R', R escalar dr' mais dr' R escalar R'. Tá? Isso aqui eu vou chamar de 2. Agora eu vou somar 1 com 2. Vou somar 1 com 2. Eu vou apagar aqui, ó. Então, eu vou somar 1 com 2. Se nós somarmos 1 com 2, o que acontece? Este termo aqui se cancela, né? Este termo aqui se cancela, e esse termo aqui é o termo que aparece exatamente na integração. Então, eu vou trocar de ordem esse cara aqui e vou trocar os sinais. Eu quero ficar com esse cara aqui, ó. Eu quero ficar com esse cara. Vou trocar de ordem aqui. Então, dr', vetor R'. Isso aqui é menos, isso aqui é mais. Está correto agora isso? Não. Então, se eu somar 1 com 2, esse cara aqui vai embora. Então, vai ficar assim. 2 vezes dr'. Isso. R escalar R'. Isso é igual àquele produto vetorial de ER. Triplo produto vetorial. dr', vetor R', dr', vetor R', ok, mais esse diferencial, mais o diferencial de R' R escalar R. Linha. Lembra, o que eu quero é reconhecer quem é essa integral aqui que aparece nesse termo de dipolo. É isso que eu quero saber. Portanto, se eu integrar todo mundo numa integral fechada, eu vou ter que a integral que a gente quer, que é esse cara aqui, ó, dr' R escalar R', dr'. Não é essa que a gente quer, não? Isso aqui é igual a ER vetor integral desse cara aqui dividido por 2. Só que eu vou trocar
de posição esses caras aqui, trocando sinal, escrever isso como sendo 1 meio de R' vetor dr', mais 1 meio dessa integral do diferencial de R' é R escalar R'. Quanto que dá essa integral aqui? Dá zero. Eu estou somando um vetor e voltando ao ponto de origem. Isso aqui dá zero. Quanto dá essa integral? É o resultado manjado desde as origens. R vetor A vetor B, lembra que tem uma interpretação de área? Eu tenho aqui esse cara aqui que é o dr', linha. R' vetor dr' sobre 2 vai dar a área do triângulo. Né? Formado por essa geometria aqui. Se você somar todos os triângulos dando a volta, você vai ter a área do circuito. Concorda ou não? Isso aqui é a área do circuito. Ele tem um vetor porque ele tem um sentido normal a ele. E eu vou definir um vetor que é o seguinte, porque na verdade o que aparece aqui é este cara aqui que a gente está reconhecendo como uma área vezes uma corrente. Então eu vou definir uma quantidade chamada momento de dipolo magnético. Momento de dipolo magnético. Vou chamar com a letra M como sendo a integral no circuito de I vezes 1 meio de R' vetor dr'. Dr' ou dl, a gente lembra? Concluímos que é a mesma coisa. Que basicamente é igual a I vezes a área do circuito, mas é um vetor que aponta normalmente a superfície do circuito. Tá? Isso aqui é o chamado momento magnético. É o análogo do momento de dipolo elétrico lá da eletricidade. Portanto, se nós voltarmos agora na expansão de multipolos, eu vou poder reescrever esse cara da seguinte maneira. Vou apagar isso aqui, que era um cálculo auxiliar. Então, nós vimos que o momento de monopolo é zero, o momento de dipolo é o cara preponderante, e esse vetor vai ser assim, ó, A de R, ele vai ser igual a μ0 sobre 4π R ao quadrado. Esse, eu juntei o I lá dentro, tá? E esse resultado aqui vai ser menos ER vetor M. Com esse menos eu devo trocar de sinal, agora estou em dúvida se está certo ou não isso. Vai ser M vetor ER. M vetor ER, está tudo bem, é isso mesmo. Então o sinal está correto, está tudo bem. Tá? Esse então é a expressão do potencial vetor na aproximação de dipolo. Então eu vou escrever assim, μ0 sobre 4π e aqui sobre R ao quadrado. Tá? Então, momento de dipolo, o menor dipolo possível, por exemplo, é um circuito por onde passa uma corrente X. Isso é um dipolo. Então, dado um circuito assim, ó, aqui eu vou ter um momento de dipolo que eu vou chamar de M, cujo valor é basicamente o quê? A área do circuito vezes a corrente que passa por ele. Tá? Esse é um ímãzinho.
Então, está aqui a expressão do potencial vetor na ordem mais baixa de expansão de multipolos. Quer dizer, o termo de ordem mais baixa é o termo de dipolo. E com ele, dado uma distribuição de corrente qualquer, eu posso calcular qual o campo que esse cara gera a longas distâncias. Essa que é a ideia.